Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos resolvendo a questão número 156 da versão amarela da prova do Enem 2018. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha se você gostar desta resolução de exercícios. Deixe também os seus comentários e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. O nosso problema fala sobre o método de borda, que você não precisa se preocupar exatamente com o que é, porque o próprio problema nos traz a concepção do método de borda. Você precisa apenas aplicar bem o método de borda a essas tabelas que temos aqui. Mas vamos lá. Lendo o problema, na teoria das eleições, o método de borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, ou seja, deve criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação. 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia, no qual participaram 5 alunos e concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Então, veja bem, aqui estão os participantes, Ana, Bia, Caio, Dani e Edu. Neste espaço, eu tenho a colocação de cada um deles, lembrando que o problema nos fala que o último colocado receberá 1 ponto, o penúltimo 2 pontos, depois 3 pontos, depois 4 pontos e depois 5 pontos. Veja que aqui eu tenho o ranking, a votação dos juízes. Veja que se eu somar essa coluna, teremos 25 juízes, que é o total dos juízes que participarão da votação. Então, vamos aqui marcar a Ana. Veja que a Ana, ela apareceu 4 vezes como primeira colocada, e assim por diante. Vou terminar de marcar a Ana aqui. Ana na 4ª colocação, Ana na 2ª colocação e Ana na 2ª colocação. Vejam que no ranking 1 eu tenho uma frequência de 4. No ranking 2, eu tenho uma frequência de 9. No ranking 3, eu tenho uma frequência de 7. E no ranking 4, nós temos uma frequência de 5. Vamos calcular a pontuação primeiro da Ana, que eu vou identificar por este azinho aqui. Vejam que a Ana apareceu numa frequência de 4 vezes, com direito a 5 pontos por cada voto. Então, veja bem, seriam 4 vezes 5 pontos, que eu vou somar. Agora, a Ana apareceu numa frequência de 9, só que desta vez a sua pontuação foi de 2 pontos por votação, por voto que ela recebeu, porque ela está em 4º lugar. Depois eu vou somar. Agora a Ana está em 2º lugar, com direito a 4 pontos e 7 votos. Então, seriam 7 votos vezes 4 pontos, que eu vou somar. Agora, a Ana novamente em 2º lugar, só que dessa vez a votação que ela recebeu em 2º lugar foi de 5 votos. 5 votos vezes 4 pontos. Agora, eu tenho que somar tudo isso aqui. 4 vezes 5, 20, que eu vou somar. 9 vezes 2, 18, que eu vou somar. 7 vezes 4, 28, que eu vou somar. 5 vezes 4, 20. Somando tudo isso aqui, veja, 20 mais 28, 48. 48 mais 20, 68. 68 mais 18, 86 pontos. A Ana conseguiu 86 pontos dos juízes. Agora vamos lá. A Bia está aqui na 2ª colocação.
A Bia está aqui na quinta colocação, primeira colocação e quarta colocação. Vou identificar a pontuação da Bia com esse B aqui. Veja que ela aparece com uma frequência de 4 vezes, como ela aparece em segundo lugar, ela tem direito a 4 pontos. Agora, com 9, ela recebeu 9 votos dos juízes, só que dessa vez ela está em último lugar, portanto, para cada voto ela tem 1 ponto, que eu vou somar. Agora a Bia ficou muito bem colocada entre 7 juízes, cada um desses juízes deu a ela o direito de abocanhar 5 pontos. E, por último, a Bia vai para o penúltimo lugar, numa frequência de 5 vezes penúltimo lugar, dá direito a 2 pontos. Agora, somando tudo isso, 4 vezes 4, 16, 9 vezes 1, 9, 7 vezes 5, 35, 5 vezes 2, 10. 16 mais 9, 25, mais 35, 60, mais 10, a Bia conseguiu um total de 70 pontos. Agora nós vamos para a pontuação do Caio, que eu vou identificar com esse C. Veja, o Caio aparece em terceiro lugar, segundo lugar, o Caio aparece em terceiro novamente e aqui em último lugar. Vamos à soma então. Ele recebeu 4 votos e de cada voto desse, ele abocanhou 3 pontos por estar em terceiro lugar. Depois, em segundo lugar, ele abocanhou 9 votos, que eu vou multiplicar com 4 no segundo lugar, que eu vou somar. Depois ele estava em terceiro lugar com 7 votos. Então seriam 7 vezes 3, que eu vou somar. 5 votos, cada voto acompanhando o último lugar, apenas 1 ponto. E agora, somo tudo isso aqui. 3 vezes 4, 12. 9 vezes 4, 36. 7 vezes 3, 21. Mais 5 vezes 1, 5. 36 mais 12, 48. 48 mais 21, 69 mais 5, 74 pontos. Por enquanto, a Ana continua na frente. Agora, nós vamos somar a pontuação da Dani. A Dani estava aqui em quarto lugar, a Dani estava aqui em primeiro lugar, a Dani estava em último lugar e a Dani estava em terceiro lugar. Vou representar com D. Veja que ela obteve 4 votos dos juízes e, em quarto lugar, ela abocanhou 2 pontos. E vamos lá. Ela estava agora em primeiro lugar e obteve 9 votos, sendo o primeiro lugar vezes 5 pontos por cada voto recebido. Depois, a Dani obteve 7 votos, que eu vou multiplicar por 1 ponto do último lugar, que eu vou somar com 5 votos e vezes 3, porque estava em terceiro lugar. 4 vezes 2, 8, 9 vezes 5, 45, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 3, 15. Veja, 45 mais 15, 67. 67 mais 8, 75 pontos. Veja que a Dani obteve 75 e a Ana continua em primeiro lugar. Agora nós vamos somar o Edu. É o último que falta. Vou usar para ele esta cor aqui. Edu. O Edu estava em último lugar com 4 votos, portanto, 4 vezes 1 ponto. Depois, estava em terceiro lugar com 9 votos, portanto, 9 vezes 3, que eu vou somar. Com 7 votos, ele estava em quarto lugar, 7 vezes 2, mais depois com 5 votos, e ele estava em primeiro lugar, portanto, 5 vezes 5. Agora, 4 mais 9 vezes 3, 27, 7 vezes 2, 14, 5 vezes 5, 25. 4 mais 27, 31. 31 mais 14, 45. 45 mais 25, 70.
Muito bem. O nosso amigo Edu abocanhou um total de 70 pontos. Veja que a Ana obteve o maior número de pontos. Portanto, a alternativa correta aqui era a letra E. Uma questão que exigia de você prestar bastante atenção na leitura do problema. Não era difícil, porém, era bastante trabalhosa. Espero tê-lo ajudado mais esta vez. Um grande abraço a todos e até a próxima resolução de exercícios. Até lá!